Notícia muito boa para nós esmeraldinos. Defensor que vem chamando muita atenção pelo Goiás nesse Campeonato Brasileiro tem uma opção de compra com a equipe esmeraldina no final da temporada, e a diretoria do Maior do Centro-Oeste vê com uma boa possibilidade, bons olhos, essa continuidade do lateral aqui no Verdão. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes de quem é esse atleta, né, até quando vai o seu contrato, enfim, o seu valor de mercado nesse momento, e duas declarações, uma exclusiva aqui do Goiás News envolvendo esse jogador. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir muito mais, né, sobre os bastidores do Verdão. Inclusive, nesse vídeo de hoje eu quero comentar com vocês um outro tópico, né? Acabei esquecendo de anotar aqui, que é a campanha do Goiás nesse segundo turno do Brasileirão. Muito melhor do que foi lá nas primeiras 7 rodadas, né, do turno passado. Enfim, trazer aqui detalhadamente o que a gente pode sonhar também para essa reta final. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e colocar o seu comentário para ajudar no engajamento aqui dentro da plataforma, né? Pode ser qualquer opinião a respeito do vídeo, um coraçãozinho, uma palminha, já ajuda pra caramba dentro do algoritmo do YouTube, que aí sim ele pode indicar para mais pessoas. Combinado? Quem ajuda bastante o nosso projeto é o Brasil Lava Rápido. Lá você pode dar uma ducha rápida no seu veículo a partir de R$11, isso mesmo, né? Só R$11. Várias outras opções bem mais personalizadas, como por exemplo um polimento cristalizado o seu veículo por R$280 e diversas outras formas para deixar o seu carro sempre bem limpinho, né? Sempre bem cuidado ainda neste meio de semana. O Brasil Lava Rápido, que tem 5 unidades espalhadas em Goiânia, sendo 3 na Rio Verde, tanto no Parque Amazônia, também no Jardim Nova Era, em Aparecida, né, e outro no setor Faissalville, além na T9, no número 3.446 no Jardim América, e outra unidade também no setor Leste Vila Nova. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, tanto do Instagram quanto também do site, né, do Brasil Lava Rápido, para você conferir mais detalhes e já iniciar essa semana, para essa reta final de semana, melhor dizendo, com o seu veículo 100% limpo e, como eu falei para vocês, uma ducha rápida a partir de R$11. Quero começar o nosso vídeo hoje para esclarecer uma informação contratual aí do lateral esquerdo Sávio, jogador de 27 anos de idade, que vem jogando muita bola pelo Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Vou trazer tanto essa informação do seu contrato, porque eu vi muita gente falando que era de um empréstimo, o Edminho chegou a cravar a sua permanência para o ano que vem, como se já tivesse contrato. Entrei em contato hoje com o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, ainda ontem, né, na noite de ontem, às 8 horas que eu mandei essa mensagem para ele, para entender melhor, né, essa real situação do lateral esquerdo, sabe se ele tem um contrato só de empréstimo, né, até o final do ano, ou já tem essa renovação também por empréstimo até o final de 2023. E hoje ainda, né, na madrugada de ontem ainda, o Paulo Rogério Pinheiro acabou me respondendo que é um empréstimo com opção de compra no final ainda dessa temporada de 2022. Ele que, para você que não lembra, está emprestado pelo Rio Ave, né, equipe então da segunda divisão portuguesa, conseguiu seu acesso, né, para essa atual primeira divisão lá do futebol de Portugal, e está emprestado ao Goiás só até o final da nossa temporada brasileira, tá? Até dezembro de 2022, mas com uma informação importante, essa opção de compra no final da temporada. Não consegui até o momento que eu estou gravando esse vídeo buscar aqui alguns valores, né, enfim, de quanto é essa quantia já pré-estabelecida pela equipe portuguesa. Assim que eu tiver detalhes a respeito dessa história, trago para vocês. E por que eu digo que a chance hoje do Sávio continuar no Goiás para a sequência do próximo ano, até mesmo essa compra em definitiva, é muito grande? Porque o Edminho Pinheiro, ele que é o presidente, né, do Conselho Deliberativo do Maior do Centro-Oeste, ainda em uma entrevista à rádio Band News FM de Goiânia, valeu demais a rapaziada, depois daquela vitória contra o Santos, você lembra? Ele deu uma declaração muito importante. Para você que não sabe, o Edminho, que é o cara que negocia com jogadores quando envolve venda de atletas do Goiás para outros clubes e também nas compras, né, em definitivo dos atletas, é o Edminho que sempre está à frente dessas negociações. Então, para ele colocar o Sávio como uma peça certeira para o ano que vem, a gente pode sim ficar bem otimista em relação à sua compra. Abre aspas. Aqueles jogadores que pertencem a nós, praticamente todos permaneceram, né? Irão permanecer, melhor dizendo. Como no caso do Reinaldo, que pertence ao Goiás. O Caetano, infelizmente, é do Corinthians, mas deveremos procurar novamente uma nova situação. No ano, temos Sidmar, o da Silva, Ian Souto, além disso tem o Sávio, Maguinho, Dieguinho, Nicolas e Vinícius. Então, já vamos ter uma base muito grande. Assim sendo, pode ter certeza que caladinho a gente vai chegar ao final do ano com 80% desse grupo fechado para o ano que vem, fecha aspas, foi o que revelou o Edminho Pinheiro, colocando
dentro dessa sua lista também o lateral esquerdo Sávio, que na teoria só tem esse contrato com o Goiás até dezembro, né, mas pode já estar bem mais encaminhado, onde a gente não sabe, né, dentro dos bastidores, para essa continuidade dele no Verdão. Mas aí você pode falar, Guilherme, então ele só colocou o Sávio dentro dessa lista de forma, não sei, errado, né, enfim, às vezes não está tão evoluído assim. Beleza, se a gente considerar a partir desse ponto, aí o Goiás teria que renegociar, né, essa sua opção de compra ou até mesmo um novo empréstimo, já que o seu contrato lá com o time de Portugal, o Rio Ave, é bem longo, né, vai até junho de 2025, então um vínculo bem mais longo, segundo aí o Transfermarkt. Além disso, segundo esse próprio site, que é especialista em avaliação, né, do valor de mercado dos jogadores, hoje mais ou menos o Sávio gira na casa de 225 mil euros, o que na cotação atual dá pouco mais ali de 1.100.000, né, 1.200.000 reais na cotação atual. Se for por esse valor, eu pago na hora, tá? Acho que o Sávio vale tranquilamente esse 1.200.000, 1.100.000 reais, caso queiram um valor um pouquinho maior, mas como já tem essa quantia pré-estabelecida, pode dar um pouquinho mais de condição, né, para o Goiás, já que o Sávio chegou aqui na equipe esmeraldina muito embaixo, né, ele não conseguiu atuar muitas vezes lá na segunda divisão portuguesa. Além disso, um outro fato, a diretoria do Goiás fez um baita esforço para o Sávio chegar na Serrinha, isso porque a lateral esquerda já vem sendo um problema há vários anos, e antes de estrear pelo Goiás, que foi lá naquele empate, né, naquela derrota contra a equipe do Fluminense, o Sávio praticamente ficou treinando quase 2 meses aqui no Goiás, antes dele, no caso, ser regularizado, já que a janela de transferências aqui no Brasil estava fechada, né? Então mostra o empenho da diretoria, enfim, a satisfação do jogador, enfim, com o jogador, melhor dizendo, para essa sua vinda ao Verdão e possivelmente também para a sua continuidade. Outro ponto também importante sobre o Sávio é que na sua coletiva de apresentação, né, ainda antes daquela partida contra o Fluminense, ele já havia comentado que tinha um outro interesse do Goiás no ano passado, antes do início da disputa da Série B, onde inclusive ele conversou com o Tadeu, enfim, havia comentado que naquela hora não foi possível, já que o Sávio ele jogou junto com o Tadeu lá na Ferroviária, time do interior de São Paulo, né? E que inclusive o próprio lateral esquerdo do Verdão queria arrumar um contrato como o do Tadeu, ou seja, um vínculo longo, né? Já que gostou muito do que viu na estrutura, enfim, um time de grande projeção, as próprias palavras do Sávio, dando a entender que quer sim continuar no Goiás e trilhar uma grande carreira, né? Como vem fazendo também como o goleiro Tadeu, que tem contrato com o Goiás até dezembro de 2026. Então, se o Sávio está mirando mais ou menos o arqueiro esmeraldino, a gente pode imaginar que pode pintar, né, um contrato de longa duração com o jogador. Ele que em 6 jogos pelo Goiás nesse Campeonato Brasileiro, foram uma assistência, né, lá ainda na sua estreia, aquele gol de cabeça do Pedro Raul, 2 vitórias, 3 empates em uma derrota, foi titular nesses todos os jogos, né? Acabou sendo expulso por bobeira naquele jogo contra o Avaí, né? 2 amarelos consecutivos, ele que inclusive hoje foi julgado, ainda nesta quarta-feira, dia 14 de setembro, informação lá do jornalista do André Rodrigues, foi julgado no STJD por conta daquela sua expulsão e não teve nada demais, tá? Não teve outras punições, já cumpriu, né, a sua pena, né, se eu não me engano, vamos lá na cabeça agora, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, acabou ficando suspenso para aquele jogo, e aí sim, né, retornando e agora ficando à disposição livremente para a sequência do ano. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como eu falei para vocês, né, um ponto que eu fico mais confiante para essa permanência do jogador é que essa opção de compra foi fixada quando ele veio lá do Rio Ave. Então, assim, ele veio de muita baixa, né? Foram 15 partidas apenas na última segunda divisão lá de Portugal, com 4 assistências, foi campeão inclusive da segunda liga, mas não via assim uma grande projeção para sua continuidade no velho continente, e o Edminho Pinheiro ele é muito bom nas suas negociações, quem sabe conseguindo ali uma parcela, sem ser assim do Goiás pagar, já agora no mês de dezembro, parcelando em 2, 3 vezes, não vejo como muito difícil essa sua continuidade em Goiânia. Quero saber a sua opinião, se você continuaria, né, com o lateral esquerdo Sávio, que vem já demonstrando um bom futebol, apesar de só 6 partidas até o momento com a camisa do Verdão. Para encerrar o nosso vídeo de hoje, quero contar uma notícia muito legal, né? Um número que foi elaborado pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, todos os créditos a eles, mostrando a tabela de classificação nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. E por incrível que pareça, o Goiás aparece na 6ª colocação, 14 pontos somados em 7 jogos, até aqui 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, né, para o líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, jogando fora de casa. Foram, no caso, 8 gols marcados contra apenas 7 gols sofridos, né, um aproveitamento de 66%,
0,67%. Então o Goiás começando assim como lá no ano de 2019, né? Inclusive eu até cheguei a gravar um vídeo sobre isso, agora não vou ter os números certinhos, mas assim, o Goiás fez um segundo turno bem melhor, tanto no Brasileirão de 2019, quanto também lá em 2020, né? Apesar do rebaixamento, o Goiás vem mostrando que sempre no segundo turno da Série A cresce de rendimento, e nesse ano de 2022, felizmente, né, não vem sendo diferente. O Goiás iniciou o seu turno ainda contra o Coritiba, aquela vitória suada por 1-0 lá na Serrinha, perdeu, inclusive a sua única até aqui no segundo turno, para o Palmeiras fora de casa, um empate contra o Avaí, e aí quando parecia que as coisas iriam complicar, Goiás venceu o Atlético Mineiro no Mineirão, o clássico contra o Atlético Goianiense na Serrinha, o Santos também lá na Vila Belmiro e um empate contra o Flamengo. É uma sequência sensacional para o Goiás nesse segundo turno, né, e dando esse direito de estar na sexta posição. Se não tivesse sido roubado, né, contra o Flamengo na última rodada, estaria hoje com mais 2 pontos, empatado com o Internacional na primeira colocação. Mesmo assim, né, uma baita campanha do Goiás, não tem como a gente falar outra coisa. A equipe esmeraldina que no primeiro turno, eu vou pegar aqui os números que o Goiás fez no primeiro turno, nesses mesmos 7 jogos. O Goiás estava na 15ª colocação ao término da 7ª rodada. Eram 8 pontos conquistados, sendo 2 vitórias, 2 empates e outras 3 derrotas. Havia marcado 7 gols e sofrido 10. Então o Goiás começou contra o Coritiba, derrota lá no Couto Pereira por 3-0, empatou com o Palmeiras na Serrinha, perdeu para o Avaí na ressacada, empatou com o Atlético Mineiro também em casa, venceu o Atlético Goiano no Ascioli, e também a vitória contra o Santos, né, lá na Vila Belmiro, e perdeu para o Flamengo. Então nessa mesma rodada, na 7ª rodada lá do primeiro turno, o Goiás tinha 8 pontos apenas na 15ª colocação. No segundo turno, bem diferente, né? Já na 6ª posição, com 14 pontos nas mesmas 7 rodadas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, que você pode explicar, né, sobre mais um bom segundo turno do Goiás nesse Campeonato Brasileiro, e tomara que a gente continue, né? Não precisa nem ser na 6ª colocação, nem você tão generoso assim, não vai uma 8ª colocação, meu Deus do céu, eu estaria satisfeito demais nesse segundo turno, né? Não só na tabela, enfim, quer dizer, não só no segundo turno, mas na tabela de classificação em geral, onde o Goiás aparece hoje na 9ª colocação, com os mesmos 36 pontos do América Mineiro, que é o 8º colocado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários de mais um segundo turno muito bom, na minha opinião, beirando a perfeição desse time do Jair Ventura. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir mais vídeos, né, sobre as informações, os bastidores, enfim, uma conversa com vocês aqui no Goiás News. Vou estar deixando aqui na tela final os vídeos de hoje mais cedo, inclusive, né, onde falei sobre outros assuntos envolvendo a equipe esmeraldina, inclusive sobre o zagueirão Caetano, que o Goiás vai tentar, né, o possível para continuar com o jogador no ano que vem. Vou estar deixando na tela final o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai lá dar uma moral também, e o nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, para você começar, né, o seu final de semana com o seu veículo limpinho. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!